Então, para ter mais visibilidade hoje no Mercado Livre, os gatilhos de sucesso são clips, logística, minha página, utilizar ads, que é o patrocinado. Tudo isso vai turbinar os seus anúncios e fazer você crescer cada vez mais. Então, colocaria esses 4 aqui como os grandes gatilhos de sucesso no Mercado Livre. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Digitalcast, o podcast que te inspira a aprender, evoluir e a transformar suas ideias em resultados reais. Aqui a gente fala sobre vendas, marketing, empreendedorismo, negócios, sempre de forma muito leve e prática para que você possa potencializar seu negócio. Eu gostaria de agradecer a Hostinger por estar com a gente aqui nesse projeto. Eu sou a Caroline Mancini, especialista em marketing digital, e nesse episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre como fazer anúncios no Mercado Livre. Porque afinal de contas a gente sabe que o Mercado Livre é uma ferramenta excepcional e é um lugar onde a gente pode anunciar nossos produtos e, consequentemente, aumentar o faturamento do nosso negócio. E aí, para isso, eu trouxe aqui um convidado que ele vai trazer essas informações direto da fonte, porque ele é embaixador no Mercado Livre e, ó, eu já fiquei sabendo que os vendedores são apaixonados por ele. Ele está há mais de 15 anos no Mercado Livre. E, além disso, é professor e autor dos livros Você Vendeu e Seja um Influenciador, com mais de 15 mil cópias vendidas. Ele já capacitou mais de 100 mil empreendedores por todo o Brasil e é co-criador de projetos importantes como o Mercado Livre, Lojinha e o Squad Conecta. Seja muito bem-vindo, André Santos, um prazer te receber aqui, espero que seja um bate-papo muito gostoso e que a gente consiga ajudar esses vendedores quem ainda não anuncia no Mercado Livre, a começar a divulgar os produtos e para quem já anuncia, a conseguir pegar alguns insights, estratégias para aumentar as vendas. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Carol, e todo o seu público. É um prazer imenso estar aqui. Tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito legal, porque vamos falar de vendedor e de vendas no Mercado Livre. Show. E aí, para a gente começar, quem ainda não conhece André Santos, qual que é teu papel ali dentro do Mercado Livre? O meu papel hoje como embaixador do Mercado Livre aqui no Brasil é um papel de humanização, né? Porque hoje a gente vê o quão importante é você ter a humanização da marca, tá próximo do teu cliente. O meu cliente não é só o vendedor, eu falo que o meu cliente, ele é o usuário, ele é o comprador e o vendedor. Mas eu hoje estou muito mais voltado a estar ali no dia a dia conversando com o nosso vendedor. Tá. Isso está muito na nossa cultura, é um dos pilares da cultura do Mercado Livre, que é criar valor ao nosso usuário. Então, eu humanizo essa relação, sempre estar com os ouvidos atentos, uma escuta ativa às dores do meu cliente, porque o maior e melhor marketplace é aquele que o cliente está vendendo, é aquele que o vendedor vende mais. Então, isso eu aprendi com o nosso cofundador, que é o Estélio Tolda, sempre escutando bastante o Estélio. E, além de tudo isso, influenciando, porque não adianta somente eu escutar, eu tenho que influenciar as pessoas a cada vez mais empreender, estar no Mercado Livre, dentro do e-commerce e nas nossas soluções de pagamento, que é o Mercado Pago. Show, perfeito. E aí, para a gente já começar com uma pergunta que todo mundo que vai anunciar no Mercado Livre ou já anuncia quer saber. Quais são as boas práticas, dicas que você tem para criar um bom anúncio dentro do Mercado Livre? Aquele anúncio que vai trazer resultado, que vai trazer vendas. Hoje eu falo que a jornada do consumidor, ela mudou bastante. Há anos atrás, o que eu falava sempre para o vendedor é: faça um bom título, faça uma boa foto, faça uma boa descrição, responda as perguntas dos clientes, né? Envie o seu produto muito rápido. Tá. Hoje o cenário é outro. Eu vejo que a gente tem hoje, já ativamente no Mercado Livre, a inteligência artificial.
Então, quando um comprador faz uma pergunta hoje, a própria inteligência artificial do Mercado Livre já responde ele. Ah, ela sugere a resposta e você dá um enter ou ela já responde? Você faz a pergunta e quem responde agora é a própria inteligência artificial. Há um tempo atrás, quem precisava responder era o vendedor. Que legal. Ele precisava, muitas vezes, estar acordado na madrugada, contratar empresas para trabalhar com inteligência artificial e hoje ele não precisa mais. A própria inteligência artificial do Mercado Livre já responde automaticamente. Ontem mesmo eu fiz uma pergunta em um produto e aí veio a resposta, era praticamente, quando eu olhei no relógio, era 1h40 da manhã, eu ainda estava acordado, e aí estava olhando e no final aparecia a resposta de inteligência artificial. Tá. E foi o que eu tinha perguntado. Então, mudou a questão da pré-venda no Mercado Livre, porque hoje nós temos esse suporte da inteligência artificial. Esse já é um ponto muito importante. Onde que eu quero chegar na qualidade de anúncio? A qualidade de anúncio hoje, ela muda, porque eu já não falo somente de ter boas fotos. Uhum. Eu falo de ter bons clipes. Tá. Então, o que eu quero trazer é, antes era um formato de ter um bom anúncio. Hoje, o que é ter um bom anúncio? Primeiro, para eu fazer um título, a própria inteligência artificial no Mercado Livre me dá sugestões de um bom título. Legal. Para fazer um bom anúncio, fazer um bom anúncio no Mercado Livre olhando para as fotos, antes você precisava sair do Mercado Livre e ir para algum aplicativo de qualidade de fotos para ter ela com fundo branco, Uhum. sem marca d'água, né? O produto bem legal, contextualizado. Não precisa. Agora, dentro do Mercado Livre, você tem uma ferramenta gratuita que deixa a foto bonita. Caraca, que legal. É com inteligência artificial isso também. Tudo. Então, tudo hoje está muito mais fácil para anunciar. Então, o título é sugestão de inteligência artificial, a foto tem uma ferramenta que já prepara a sua foto para ela ter qualidade. Nós temos uma ferramenta de clipes, porque hoje a jornada do consumidor, ela é o stream, ela é o shorts, que é o clips, né? Ela é o search e ela é o shop. Então, quando eu falo isso dentro do Mercado Livre hoje, não é somente fazer boas fotos, é ele fazer bons clipes. André, o que é o clips? O clips hoje dentro do Mercado Livre é uma ferramenta que nós temos, onde o vendedor ele consegue subir um clipes de produto. Quando você entra no aplicativo, tem um vídeo curto do seu produto, Uhum. e nesse vídeo curto você consegue já colocar o botão com descrição do anúncio, clicou, comprou, recebeu rápido pela logística do Mercado Livre, no mesmo dia até o dia seguinte. Dependendo do lugar de São Paulo, estamos entregando em até 3 horas com Flex Turbo. Nossa, é muito rápido. Então, assim, o que é, André, o bom anúncio hoje? De novo, é muito fácil de fazer, porque tem toda uma estrutura do Mercado Livre de suporte, mas o básico mesmo é você investir numa ficha técnica, você investir em um bom clips dentro do Mercado Livre, você ter uma boa foto utilizando as nossas ferramentas, você observar como que você trabalha as nossas ferramentas de precificação. Hoje nós temos ferramentas dentro do Mercado Livre que o vendedor consegue ter acesso a qual o preço que ele vai praticar. Ajuste automático de preço. Por exemplo, eu coloquei lá, se o meu concorrente ele tem um determinado preço e ele muda o preço e eu quero continuar competitivo, a gente faz isso automaticamente, sem o vendedor precisar estar olhando para preço. Entendi. Então tem todas as ferramentas hoje que dão suporte para você vender mais com um bom anúncio. O que eu trago como ênfase aqui é, existe sempre o arroz e feijão bem feito. Que sempre funciona, né? Que sempre funciona. André, ainda não estou pronto para ter clipes, por exemplo. Então faço arroz e feijão bem feito. Título, foto, ficha técnica, atendimento de pré-venda, pós-venda, logística do Mercado Livre, análise de precificação. Tem que olhar a precificação, que esse é um grande problema hoje que nós temos. O vendedor não sabe a diferença de custo, de despesa, o que é fixo, o que é variável. Então, esse é o básico, arroz e feijão bem feito. Fazendo isso, você vai ter um bom anúncio e, certamente, para ter um bom anúncio, não é somente fazer e deixar ele andar sozinho. Tem que sempre fazer a revisão. Eu sempre coloco, tem vendedor que faz diariamente, então uns fazem diariamente olhando e outros acabam fazendo semanalmente. Mas tem que olhar,
porque o gado só engorda com o cara olhando, né? Exato. E aí é onde começa a fazer as análises desses anúncios, né? E aí, se você puder dar algumas dicas, como que o vendedor analisa se o anúncio está bom ou não? Que tipo de métrica ele precisa olhar para entender esse cenário, para mudar a rota ou, beleza, tá funcionando, então vou continuar do jeito que tá. Hoje nós temos uma ferramenta dentro do Mercado Livre chamada qualidade do anúncio. Tá, Então, ela mostra quais são as alavancas que o vendedor precisa fazer para que aquele anúncio seja um anúncio turbinado e que ele consiga mais vendas. Então, por exemplo, se eu fiz um anúncio com um bom título, com boa foto, mas faltou clips, o Mercado Livre vai indicar, está faltando clips. Você está legal. perdendo aqui porque você não tem clips. Uhum. Fiz o clips e não tenho a logística do Mercado Livre no sentido de eu tenho disponível para mim frete grátis. Eu posso oferecer frete grátis para o meu cliente ou não. Uhum. Produtos abaixo de R$ 79,00, você fica à vontade a colocar frete grátis ou não. Acima de R$ 79,00, entra compulsoriamente, 50% da tabela é minha, 50% é do vendedor. Tá. A gente divide esse frete, mas ele é compulsório. Uhum. Se eu opto por não colocar o frete grátis, eu coloco, seu anúncio, a qualidade está bacana, mas está faltando frete grátis. Uhum. Então, essa ferramenta de qualidade de anúncio, ela indica as métricas por que o seu anúncio está perdendo com relação ao seu concorrente. Tá. Existem 2 tipos de anúncios. No Mercado Livre, você, ao anunciar, você não paga. Uhum. Você só paga na hora que vendeu, a comissão de venda. A comissão de venda, eu vou ter o anúncio clássico e o premium. Uhum. Então, o clássico, basicamente, é aquele que eu, independente, eu estou vendendo um produto, mas o parcelamento para o cliente vai ter juros. Uhum. O premium, eu estou vendendo o produto, mas para o cliente o parcelamento é sem juros. Entendi. Que vende muito mais os sem Uhum. juros, né? Quando você vai parcelar, eu gosto de olhar os sem juros, porque Senão todo não vale mundo a pena, gosta, às vezes, né? todo mundo, né, que vai comprar ali, a gente sabe que o brasileiro compra com parcelamento, dependendo do ticket, né, do produto, o valor do produto. Então, eu também falo, você hoje utiliza um tipo de anúncio que é clássico. Uhum. Seria legal utilizar o premium, porque os clientes estão procurando parcelamento sem juros. Então, Legal. essa ferramenta de qualidade de anúncio, eu dou todas as alavancas que você precisa para vender muito dentro do site. E aí acho que é importante a gente frisar de fazer essa análise, né? Porque Sim. às vezes o vendedor sobe ali um anúncio que, sei lá, não tá vendendo e ele fala, simplesmente não tá vendendo. E não tenta melhorar para que aquele anúncio comece a trazer resultados, né? Então, é interessante falar sobre isso, porque não é só fazer o anúncio ali, né? Precisa analisar, ver o que tá funcionando, o que não tá, e ir ajustando para que ele traga cada vez mais resultados, né? Sim, e hoje a gente tem uma ferramenta nova que nós lançamos há poucos dias e eu anunciei na central de vendedores, no Novidades de Ecossistema, que é métricas de concorrência. O que são métricas de concorrência? Você entra na parte de resumo das vendas, né, no painel do vendedor, na parte de métricas, a gente coloca lá os 500 maiores seus concorrentes. E como que você está com relação a eles? Quando eu acesso o concorrente, eu consigo ver o que ele está fazendo que eu não faço. Então, ele mostra lá, o teu concorrente ele tem flex. O que é flex? É a entrega que eu faço no raio de tantos metros, eu entrego em até 3 horas em São Paulo. A Carol está entregando em 3 horas, André. Você está entregando em um dia. Está perdendo. A Carol tem clips. Ela tem vídeo curto desse anúncio do mesmo produto. Sempre é do mesmo produto que eu vou analisar o concorrente. Você não tem, André. Então, hoje o vendedor, além de ter as ferramentas de qualidade de anúncio, ele agora tem métricas de concorrência, onde ele tem acesso a informações de como os maiores concorrentes deles estão, o que eles estão fazendo, o que o meu concorrente faz que eu não faço. Então, tá na cara do vendedor todo dia. Ele acessou a conta dele no Mercado Livre, eu indico tudo que ele precisa fazer para que ele venda mais.
Cara, isso é muito legal, porque às vezes as pessoas têm essa dificuldade de analisar concorrência. Justo, Você tem. já dá para ela ali de mão beijada o que que ela precisa analisar. Hoje nós temos muitas ferramentas, além assim, o mercado como um todo, não o Mercado Livre, mas o mercado de e-commerce como um todo, já tinha há muito tempo todas essas ferramentas, né? A gente tem Nubimetrics e outras tantas que analisam concorrentes. Hoje a gente acaba trazendo de forma gratuita e dentro do resumo da conta do vendedor, ferramentas que ele vai analisar concorrente, qualidade de anúncio, para fazer ele vender mais e de forma gratuita. E tudo integrado no mesmo lugar, né? Nem precisa Tudo ficar no mesmo lugar. saindo para Não outras precisa sair, plataformas. não precisa ter várias abas abertas, tá tudo dentro do resumo de vendas do Mercado Livre. Show, legal. E aí, falando dos anúncios, a gente tem os anúncios que são orgânicos e tem os anúncios pagos também dentro do Mercado Livre, né? Explica um pouquinho qual que é a diferença entre eles, as vantagens de cada um. Hoje, quando a gente fala de anúncio, anunciar organicamente no Mercado Livre, é o clássico e o premium, que eu estou colocando ali, e eu não utilizo a ferramenta de ads. Tá. É porque a gente fala anúncio e já tá Não, tão sim, intrínseco isso, anúncio é pago, né? sim, Dentro sim. do Mercado Livre é um anúncio, que é o cadastro do O seu cadastro do seu produto. produto e a gente tem um anúncio patrocinado, Legal, né? tá. Esse anúncio patrocinado, ele faz parte de uma das nossas unidades de negócio, que é o Mercado Ads. Então, o Uhum, Mercado Ads hoje nada mais é que uma ferramenta muito forte de advertising, é o retail media, né, como se uhum. fala, que é bastante forte hoje quando o vendedor ele opta por ter o Ads do Mercado Livre. Primeiro ele precisa fazer, de novo, um bom anúncio para ter um bom ads. Uhum. Porque não adianta você simplesmente fazer um anúncio de qualquer jeito que você não vai conseguir ter um bom ads. Vai Então, queimar dinheiro, vai né? queimar dinheiro. Então, a gente hoje tem uma ferramenta que é o Product Ads. O Uhum. Product Ads, eles são links patrocinados, onde você consegue fazer ali pagar, né? Não só seu orgânico, Uhum. mas você pagar para ter um anúncio patrocinado. Então ele vai aparecer. Eu estou procurando, vou colocar aqui, ó, vou procurar suporte para notebook, por exemplo. Então vem todo o resultado de busca dos anúncios que são orgânicos e bem feitos do site, mas ali em cima, na cara do gol, para o meu consumidor, eu coloco ali os principais suportes de notebook. Esse é o patrocinado. Ou então, muitas vezes, mesmo eu entrando na busca, vai aparecer os primeiros anúncios, que são bons anúncios orgânicos, e o vendedor também pagou para ter o patrocinado e ele aparece na boca do gol, na resposta ali da busca também, e a gente coloca o nome patrocinado. Então, o patrocinado é um investimento que o vendedor ele hoje faz para que o anúncio dele apareça mais. É um caminho sem volta, a gente vê que no mundo inteiro as empresas cada vez mais estão trabalhando com os Uhum. anúncios patrocinados. Você pode trabalhar com orgânico, mas ter o anúncio pago, patrocinado, é necessário. Além do Product Ads, a gente também tem outros formatos. A gente tem um Brand Ads também, Uhum. para grandes marcas, você quer fazer esse formato, nós também temos, e temos o Display, que é Tá. muito legal. E muitos vendedores também hoje já estão indo para um outro patamar. Eles estão saindo só do Product Ads e indo agora para o Display e para o Brand também. Tá. E aí, é o anúncio do search ali. Sim, Aí a gente tem o display, que são aqueles que vão aparecer. Eu abri a página de um anúncio, vão aparecer outros ali do lado. E o brand é quando eu direciono logo para o site da marca, por exemplo. Ela justo. clica e vai para o site da marca. Justo. Ou então, de repente, Legal, você ter uma página em que você tem ali, né? Toda uma página voltada para o teu brand mesmo legal. da marca. Hoje eu vejo o display, cara, ele tá tomando conta, assim, do Mercado Livre. Eu vejo o display. Grandes marcas também participando, display de brand ads. Quando você hoje entrar, você que eu sei que é uma grande compradora do Mercado Livre, Eu sou. quando você entrar hoje lá na parte de suas compras, existe formato hoje de publicidade que aparece no meio das suas compras ali. E aí aparece eu que gosto muito de cerveja, aparece lá a minha cerveja favorita, ou então vai aparecer ali o livro que eu quero que eu pesquisei e quero comprar, aparece no meio das minhas compras um display com promoção
promoção e eu clico e já leva para a promoção. Você aparece no momento exato que a pessoa está pronta para comprar Para comprar. e aquilo que ela tem interesse. O Mercado Livre Justo. tem essa inteligência, então, de mapear quais são os produtos que a pessoa comprou e indicar produtos similares que são do interesse dela. Totalmente. Ai, que legal. É Isso muito bom. muito show. Então, hoje o vendedor ele tem que pensar que o orgânico tem que ser muito bem feito, Uhum. mas o ads, o advertise, é tendência e também precisa ser investido. A gente mostra para o nosso vendedor hoje também qual a estratégia que ele Uhum. precisa fazer com o nosso pago, com o nosso advertise, com o patrocinado. Se ele quer uma estratégia de crescimento, se ele quer uma estratégia de rentabilidade, ou se ele quer uma estratégia de visibilidade. Legal. Então, o anúncio aparece na primeira página, é um tipo de estratégia. Aparece na terceira, na quarta página, é outro tipo de estratégia. Aparece nas últimas páginas de busca, é outra estratégia. Tudo isso está muito simples e fácil também do vendedor pesquisar no Ads Academy, que é uma página que nós temos de ensinar, que ensina ao nosso vendedor como utilizar todos os produtos que nós temos de advertise. Então, Ads Academy, se você colocar agora no Google, já vai aparecer e lá, a cada etapa que você faz, você também no final é certificado. Show, legal. E aí, quando a gente fala do pequeno empreendedor, geralmente ele tem recursos limitados, né? Falando de verba para Sim. investimento. Se você pudesse dar uma dica, como que eu aloco melhor esse investimento dentro desses anúncios? Como é que eu tomo a decisão de qual tipo de anúncio eu vou criar? Eu vou criar o do search, eu vou criar um display, vou criar um de branding? Como que a gente decide isso? Eu sempre falo que para o pequeno empreendedor que tem um recurso muito limitado, agora eu não vou ser antagônico, né? E contra aquilo que eu falei. Mas eu acredito que ele comece no orgânico. Tá. Faça o arroz e feijão bem feito. Aprenda a fazer o arroz e feijão bem feito. Então, fazer o arroz e feijão bem feito, começa ali no orgânico. E no segundo momento em que ele comece a vender, em que ele comece a entender a dinâmica do site, fazer o básico na questão de atendimento de pré-venda, atendimento de pós-venda, se preocupar com a logística dele, né? A gente tem hoje, por exemplo, o Fulfillment, que é a grande sacada do Mercado Livre de logística, onde o vendedor não precisa nem se preocupar em ter um galpão, ou quantas vezes eu vi o pequeno empreendedor tomar conta da casa inteira com produto. A casa que antes ele morava se tornou um galpão, né? Estoque, né? A cozinha tinha estoque, começou no quarto, tinha estoque, depois o segundo quarto estoque, o terceiro quarto estoque, a cozinha estoque, a sala estoque, vamos embora da casa. Hoje não precisa mais disso, ele junta tudo, manda para o nosso centro de distribuição. E a gente faz tudo para ele, o pick, um pack, entrega o produto rápido, tá tudo com a gente, ele fica só em casa recebendo, você vendeu. Nossa, isso é maravilhoso. Como é que o vendedor faz para ter acesso a esse serviço do Mercado Livre? O vendedor, ele precisa, como a gente estava falando, ele começa, né, a vender com anúncio orgânico, bonitinho. Então, você tem recurso limitado, começa a fazer o bem feito. Quando você começar a fazer o bem feito, e aí o Ads é para quando você crescer. Aham. Né, para não ser contraditório, o que eu tô falando o Ads é o vendedor já mais maduro, ele entendeu fazer o básico bem feito. Quando você começa a crescer, o próprio Mercado Livre vai chegar para você e falar, Carol, você está crescendo bastante aqui com a gente. E quando você está iniciando, você vai começar a postar numa agência do correio. Uhum. Começou a fazer muita venda. O que é muita venda, André? Fiz uma venda, tem o CNPJ, uma venda por semana. Certamente, dependendo da localidade, você já não vai postar no correio. A gente vai te mandar para uma agência de Mercado Livre. Legal, tá. Que é a antiga Cangu. Uhum. Então, a gente vai te levar para uma agência de Mercado Livre, que é mais fácil. O que é uma agência de Mercado Livre? É uma livraria que está perto da sua casa, a 1 quilômetro de sua casa, que recebe pacotes de vendedor, mas também recebe pacote de comprador que quer retirar na agência. Sim. Uhum. Depois, com o tempo, eu vou falar assim, Carol, tá crescendo bem mesmo. Não precisa mais ir para a agência, agora eu vou mandar a coleta. O que é isso? Vem um carro buscar na sua casa. Legal. Todos os produtos do Mercado Livre e leva para o nosso centro de distribuição. Uhum. Para fazer a distribuição para os consumidores. Depois vou falar, Carol, tá muito legal. Agora você, além de coleta, você tem o full
do Mercado Livre. Essa é a grande virada de chave, é o day one do vendedor. Por quê? Ele pega os produtos dele, que tem que ser produtos de curva A, Carol, também. Por quê? O centro de distribuição, mesmo sendo gigantesco, e a gente esse ano, o grande objetivo é expandir. Então nós vamos, cara, o tamanho do centro de distribuição de Cajamar aqui em São Paulo é uma coisa surreal, Carol. Bizarro. 300 robôs trabalhando o tempo inteiro. Caraca. É muito bonitinho ver eles trabalhando lá e quando descarregam, eles mesmos vão para a estação para carregar sozinho. É muito legal. Então são 300 robôs, mas bastante gente trabalhando nesse centro de distribuição também. Mas assim, a gente vai expandir ainda mais o metro quadrado dos nossos centros de distribuição. Então, o vendedor pega os produtos de curva A e não pode ser produtos que não vende, por quê? O que é o produto de curva A? Boa, produto curva A é aquele produto turbinado, produto que sai, produto que vende, Tá. né? Eu tenho um produto, é o 80-20, né? Eu vou colocar um produto para vender, geralmente eu coloco um determinado, eu trabalho com microfones, vai ter um tipo de modelo de microfone que ele sai mais do que um tipo de modelo de microfone. O que eu vou mandar? O 80% que vende. Sim. Então, esse eu vou mandar para o centro de distribuição. Por quê? O centro de distribuição, nas primeiras vezes que você vai mandar o produto, você não paga a coleta vai passar na sua casa, vai pegar o produto para levar para o centro de distribuição e você não vai pagar, vai ser de graça. Mas os próximos, a gente entende que até para educar o vendedor a saber o que tem que mandar, existe um custo da coleta, existe um custo de armazenamento de produto que está lá, existe um custo de produto que está lá e que não vende. Sim, Tudo existe um custo, né? Então e custo é como unha, tem que cortar todo dia, o vendedor tem que pensar nisso também. Então você vai mandar para lá produtos de curva A. Mandou para lá, e isso você também vai ter o coleta disponível, vai ter o flex também disponível. São muitas modalidades. Mas aí você manda de curva A para o fulfillment e esse produto, estando no centro de distribuição, a gente vai fazer tudo. A gente vai armazenar esse produto. Fez uma venda, os nossos colaboradores do centro de distribuição vão lá, bipam o produto, pega o produto, leva até o local ali, a mesa, para fazer toda a embalagem, né? Do Oi Cheguei, do Mercado Livre, bonitinho, com aquele pacotinho amarelinho que todo comprador conhece. Ele entra na esteira, passa por um sorter bonitinho, vai para outra esteira para ver qual é o lugar que ele vai. Alguns vão ser embalados e já vão direto para os nossos aviões, né? Outros vão para centenas de carretas, outros vão para os nossos carros elétricos, para as vanzinhas que todo o Brasil conhece. É gigante demais essa logística. É muito gigante, é muito gigante. Então, assim, o fulfillment é a maneira em que o vendedor ele tem de ter menos dor de cabeça em se preocupar com o operacional. Ele vai se preocupar, como é 80%, ele vai se preocupar em fazer visita a feiras, network, novos fornecedores. Então, assim, a grande sacada do vendedor é estar em fulfillment. Eu falei do flex. O flex, ele vai ser para produtos de consumo, que eu falo, consumo cotidiano, assim, muito rápido. Deixa eu explicar. Produtos de escritório, por exemplo. Outro dia eu precisei comprar tinta para minha impressora. E aí onde eu falo que a logística é muito importante e ela é mais importante do que o preço. Tinha um vendedor que vendia aquele cartucho de impressora laser e ele estava no fulfillment. Mesmo no fulfillment, com a logística rápida, ia chegar determinada hora que eu comprasse, acho que 13 horas que eu comprasse, poderia chegar no mesmo dia ou no dia seguinte. E aí tinha e tem um filtro no Mercado Livre agora, se você entrar no produto que você está comprando, do ladinho esquerdo, na parte de filtros, tem ali um filtro que é entregue em 3 horas. Esse é o Flex. É a minha paixão hoje em dia. Eu amo. Eu fui lá, 3 horas, comprei o preço R$80 mais caro, mas eu precisava urgente. Comprei às 13h40, chegou na minha casa às 15h10. Nossa, é muito rápido. É um delivery. Exato. É um delivery. É quase um iFood. É o iFood. E aí, o que acontece?
É necessário que o vendedor entenda todas essas logísticas. Então, eu falei aqui da logística, quando o cara começa pequenininho ali, né, sozinho, solitário e tal, ele começa no correio, depois agência de Mercado Livre, depois tem a coleta, depois tem o flex, depois tem o fulfillment. Isso é a logística mais completa do Brasil. Show. É, não, é bizarro, assim, eu quando preciso de alguma coisa rápido, eu entro no Mercado Livre, porque eu sei que lá eu vou e tem de tudo, lá eu vou achar, e eu vou achar alguém que me entregue muito rápido, Tem de né, o tudo, e eu o falo anúncio que que entrega tem rápido. de tudo, e eu falo que hoje é um dos grandes ativos da empresa. É um dos grandes ativos do Mercado Livre na cabeça do consumidor comprei no Mercado Livre e vou receber rápido. Ontem eu fui num shopping aqui em São Paulo comprar rapidinho ali à noite umas coisas. E aí a moça fez uma pergunta e ela falou assim: "Ah, tá, mas onde você trabalha?" Eu falei: "No Mercado Livre." Ela: "Nossa, deve ser uma beleza trabalhar no Mercado Livre, né?" Aí eu falei: "É uma beleza." Aí ela: "Há quanto tempo você tá lá?" Eu falei: "Ah, quase 16 anos." Aí ela: "Que legal. Nossa, como vocês são rápidos. Vocês são muito rápidos. Eu compro muito e tal." Eu olhei e falei: "É gostoso, né, você escutar isso do cliente, assim." Então isso hoje está na cabeça do consumidor e é muito gostoso você escutar, de ver o comprador. No condomínio que eu moro, todo mundo, um monte de pacote amarelo, todo mundo comprando amarelo, amarelo, amarelo. E eu falo: "Gente, mas vocês compram, obrigado por pagar meu salário." Eu falo pro vendedor também. E aí, quando eu olho, os meus vizinhos todo mundo fala: "André, parabéns, parabéns, porque é surreal o que vocês conseguiram fazer." E a gente mudou todo uma indústria, né? Porque hoje outros sites também foram todos na mesma onda, e no mesmo objetivo, propósito, que é criar valor para o usuário, para o comprador, deixar ele satisfeito. Se ele Uhum. tem uma dor, ele não tem que esperar 10 dias. Antes a gente esperava 10, 30, não sei quantos dias para chegar. E hoje todo mundo correndo, até quem está fora do Brasil, até os chineses hoje em outros lugares do mundo estão entregando em 5 dias. E tudo isso é o movimento amarelo aí, Mercado Livre. Exato, vai influenciando outras marcas, Influencia, né, a influencia. fazerem. Pra gente que é consumidor, isso é maravilhoso, né, porque Perfeito. quando você compra alguma coisa na internet, você vê lá, assim, o prazo de entrega, 10 dias, você fala: "Eu desisto de Eu comprar, eu não desisto. compro." Eu falo: "Aí, eu Eu vou não ali no compro. shopping então e compro", Eu não compro. porque não dá. Mas isso que você falou da influência é muito real. Eu comprei, esses tempos atrás, uma iluminação, pra portátil, né, pra gravar os vídeos e tudo mais. Eu comprei, veio da Califórnia e chegou em uma semana. Eu fiquei chocada. Eu falei assim: "Como pode ter sido tão rápido?" Porque é isso, agora as marcas elas estão focadas na experiência do usuário, né, que eu acho que é algo que talvez antes da pandemia não estava tão massivo isso, né. Agora as empresas estão entendendo que elas precisam focar na experiência do usuário para ele comprar de novo, porque não adianta a gente vender uma vez só para a pessoa, né, a gente precisa manter ela dentro de casa. E como que eu mantenho? É isso, melhorando a experiência cada vez mais, por quê? Porque aí ela vai comprar de novo. E tem uma coisa muito interessante no Mercado Livre, que às vezes quando eu estou conversando ali com o vendedor, ele acaba não achando bacana, mas como um todo é muito importante com relação à experiência, que é o Uhum. compra garantida também do Mercado Livre. Comprei um produto, não gostei, eu vou devolver. E aí o vendedor fica chateado quando eu falo isso, porque ele fala: "Não, mas aí tem o cara que qualquer coisa já quer devolver." Eu falo: "Gente, independente. Vocês têm que pensar que o comprador é muito importante." Uhum. Já teve muitos momentos em que amigos compraram produtos pela primeira vez no Mercado Livre e não gostou do produto, quando recebeu o produto. E eles falaram: "André, em outros sites a devolução é uma dor. De cabeça. Nossa, você não consegue ser rápido. E manda para um saque, manda para um número, e eu ligo para o número, o número não atende." André, no Mercado Livre, eu simplesmente coloquei lá: devolver o produto, em segundos falou: "O dinheiro está na sua conta de volta. Muito obrigado." É muito fácil. Quando a gente olha para essa visão do comprador, e eu falo, todo comprador é vendedor, todo vendedor é comprador. Se coloquem no lugar do comprador. Sim, uhum. Esse cara que teve uma ótima experiência com compra garantida, que comprou algo que não recebeu como ele queria, e que o Mercado Livre conseguiu fazer a devolução de forma rápida,
falando para ele: você é primordial para mim, Uhum. para nós, e não é só o Mercado Livre, para nós, é Mercado Livre e vendedor. Se Uhum. você não gostou, você devolveu, ok, ele vai comprar mais vezes. E é algo que pode acontecer numa compra online, né? Acontece. Você foi falando e eu fui lembrando de algo que aconteceu recentemente. Eu comprei uma mesa nova para o escritório e comprei no Mercado Livre. Só Ah, que assim, eu não me atentei muito bem às medidas. Na hora que chegou, eu achei a mesa muito pequena. E eu falei, caramba, eu vou ter que devolver. E foi exatamente isso. Eu entrei, devolver produto. Aí o motivo, né? sim. Não era o que eu esperava, alguma coisa assim eu coloquei. E, assim, no mesmo dia, eu já tive uma resposta. A mulher já entrou em contato comigo para a transportadora vir retirar e foi muito fácil. Então, assim, você tem uma compra garantida, né? Mesmo que aquele produto chegue na minha casa e talvez não é aquilo que eu esperava, eu vou conseguir devolver de forma muito fácil, né? Então, é uma barreira que já é quebrada, né? Já é quebrada. Óbvio que eu olho bastante para essa experiência e eu tenho que ter a responsabilidade como Mercado Livre de entender que determinadas categorias não cabe esse recurso de compra garantida. Exemplo, roupa, Uhum. né? Ok, mas tem um prazo ali, porque você não pode, de repente, usar a roupa e mandar de volta. E deve ter gente que faz isso, né? Tem que se precaver. Tem. Aí onde eu falo para o vendedor, qual que é o percentual disso? Porque aí é uma coisa muito que não é um problema de brasileiro. Às vezes a gente tem essa síndrome de vira-lata, falando que o oportunismo é só o brasileiro. Não, isso é no mundo todo. Né? Que tem gente que vai usar a mesma roupa, vai na festa e vai devolver. Então tem algumas categorias que a gente tem algumas particularidades que a gente olha, aquilo ali é diferente de vai ser tratado. Perfume, Hum. não dá para você romper o lacre do perfume e, vou devolver, não gostei. Não, o Mercado Livre passa por uma análise, a gente vai olhar e falar, não. Na hora que a gente olhar a foto, vai falar, não, Sim. sei lá, Como é que você o rompeu o lacre, você utilizou o produto. E aí, o atendimento do Mercado Livre é incisivo. Não, esse produto não aham. vai utilizar do recurso do programa de compra garantida. Então, tem algumas categorias que nós temos o olhar mais assertivo e objetivo, que não dá para tratar como as outras. E também não é tudo que você vai devolver. Você compra um produto, a voltagem ela é de 110. Aí você compra 220. Eu fiz isso Eu já fiz isso. várias vezes assim. Eu fiz 2 vezes seguidas na pandemia, na loucura, correndo. Comprei um aquecedor, 110, São Paulo, 220. Chegou em casa, coloquei na tomada, pum! Ah, e foi culpa sua, né? O que é que eu fiz? Coloquei de lado, comprei outro. Comprei errado de novo. Não Queimou de acredito. novo. Juntei dois. Os dois que eu juntei na hora, automaticamente joguei no lixo. Eu perdi o dinheiro. Sim, Só que nem todo mundo é desse jeito. E aí, se eu mando isso pro o Mercado Livre ia com certeza analisar, ver ali a voltagem e falar: então, André, infelizmente, devolução não aceita. sim. Não é sempre também que o cliente tem Não, razão, não, né? não. E como eu falo, sempre são processos. Então, existem processos que nós, como Mercado Livre, cada vez mais vamos melhorando, Sim, né? uhum. Então, assim, pode ser que em alguns momentos, porque todo o processo ele é desenhado dentro da empresa para fortalecer o programa Compra Garantida. Mas é óbvio que vai, de repente, cair em algum colaborador que vai analisar, vai ter um determinado tipo de visão daquele problema e pode tomar uma decisão que não é o melhor para o comprador e nem é o que o Mercado Livre quer. Aham. Pode acontecer. São Sim, pessoas. O sim. processo está bem desenhado, mas são pessoas. Então a gente precisa, por isso que a gente tem ali dentro de Customer Experience no Mercado Livre, toda uma turma olhando para a melhoria contínua também dos processos, para a gente melhorar cada vez mais os nossos processos internos. Legal. E aí, falando em melhoria contínua, você mencionou algumas vezes a experiência do cliente e o pós-compra. Muita gente, muito vendedor acha que
a compra finaliza a partir do momento que a pessoa passou o cartão e comprou. Mas não, né? Ela continua depois. Fala um pouquinho mais sobre isso, sobre práticas que são interessantes de a gente adotar para que essa experiência seja ainda melhor no pós-compra também. Hoje, a gente tem também uma métrica dentro do Mercado Livre, que também o vendedor reclama, que chama-se experiência de compra. Aham. A experiência de compra hoje dentro do Mercado Livre, a gente olha absolutamente tudo que está envolvido com a satisfação do comprador, olhando para que ele tem uma dor. Essa dor precisa ser sanada. Uhum. É óbvio que, de novo, existem processos, e dentro desses processos pode ter decisões que elas não foram tomadas da melhor forma possível, mas na maior parte dos casos elas são tomadas de acordo com a governança de como nós desenhamos o experiência de compra. Experiência de compra nada mais é que eu tenho um anúncio. Esse anúncio começou a ter muita reclamação Uhum. de que a qualidade não era boa. Ó, essa qualidade desse produto não é boa. Devolução demais. Muita gente reclamando daquele produto. Nós, hoje, no Mercado Livre, não vamos mexer na reputação do vendedor. O que é a reputação? É o termômetro que ele tem ali, dividido em 5 cores. A gente divide em 5 cores: vermelho, laranja, né, amarelo, verde e verde escuro. Então, a gente não mexe na reputação, mas existe a reputação, digamos assim, daquele anúncio. Tá. Então, essa caneca tá dando muito problema. Eu tá falando que da primeira vez que lava, cai a alcinha. Pum, Uhum. quebra. Esse anúncio em específico vai perdendo visibilidade. Entendi. Ele vai caindo de posição Vai ali. caindo de posição, porque tá com muita reclamação. Então, o vendedor hoje muitas vezes reclama, fala: André, mas o meu anúncio é bom, não, o meu produto é bom, o cara tá reclamando de uma coisa. Cara, independente. Existe o processo deve ser respeitado, no sentido de que nós estamos olhando, criando valor para o usuário. Sim. O vendedor que hoje chega para reclamar comigo sobre experiência de compra, eu não aceito, eu escuto, mas eu sempre vou ter a palavra do Mercado Livre, no que eu acredito. É uma empresa com 25 anos, quase 26, que até hoje tudo que montou dá certo. E hoje experiência de compra pode ser uma ferramenta que não agrade o vendedor, mas agrada ao comprador. Aham. Agrada ao comprador. Precisa de ajuste? Precisa. O tempo inteiro a gente está olhando para os processos e a ferramenta ela é lançada e a gente vai aprendendo. O vendedor não entende disso, né? Às vezes. A gente lançou, mas ela está em beta contínua. A gente Aham. está olhando ali como ir ajeitando, como ir azeitando, vendo para onde que é. E o próprio vendedor, e eu sempre deixo isso muito claro, eu sou um cara que eu chego, em qualquer evento eu falo o meu e-mail. Eu falo para o vendedor. O vendedor chega para mim e fala assim: não concordo com a experiência de compra. Aí eu falo: por quê? Ele vai me responder por quê. Ótimo. Qual a solução você tem? Geralmente eu escuto um grilo. Então, Só vem com um problema, né? só tem um problema. Então, experiência de compra é uma ferramenta que eu vejo hoje que é super importante para o vendedor, para a gente fidelizar compradores, aumentar nossa base de compradores e você, vendedor, vender mais. Não concorda? Me escreva e fale o porquê e me dê a solução. andré.santos@mercadolivre.com. E aí você vai analisar e entender, né? Aí eu já levo para uma área de experiência dos compradores e vendedores, eles vão ver se fizer sentido, a gente vai implementar e vai melhorar a ferramenta. Legal. Inclusive, a gente estava falando isso nos bastidores, né? Que Sim, você é sempre muito aberto para ouvir opiniões, para estar sempre atento ao que os vendedores acham da plataforma e sempre estar de cabeça aberta para fazer melhorias, sempre. Eu né? sempre esse é o meu papel. Muitas vezes as pessoas falam assim: nossa, mas como ele se tornou embaixador do Mercado Livre? Caiu de paraquedas ali. Não. Tem todo um trabalho de construção de imagem, de compromisso, de sair do ordinário, como eu falo, para chegar ao extraordinário, todo dia lutando para chegar ao extraordinário, mas pensando sempre, eu penso no usuário. Comprador é importante, mas eu sempre prezo pela experiência do nosso vendedor. Show. Muito legal. E agora, assim, falando do pequeno empreendedor, do vendedor que ainda está iniciando ali, não tem muitas vendas, ou às vezes ainda nem anuncia, né, no Mercado Livre, tá querendo anunciar.
Você falou sobre boas práticas para a gente criar bons anúncios. Essas boas práticas, elas vão se aplicar para que esse pequeno vendedor consiga construir tua reputação ali dentro da plataforma e se destacar entre as grandes marcas, porque tem muito disso, né? Nossa, eu vou começar a vender meus produtos no Mercado Livre, mas já tem grandes marcas vendendo. Como que eu vou competir com essas marcas sendo bem pequenininho? Hoje a gente tem um programa muito legal no Mercado Livre chamado Programa Decola. Tá. O que é o Programa Decola? Eu sou um vendedor, fiz ali um anúncio, tô com um único anúncio. Arroz e feijão, bem feito. Aham. Estoque de 10 unidades. Pré-requisito, um anúncio, 10 unidades em estoque. Você vai entrar no seu resumo da conta. Quando você chegar lá, na parte ali de vendas, vai estar um banner falando Programa Decola. Uhum. O que é isso? Antes você precisava, quando começava no Mercado Livre, era muito difícil, porque você começava e tinha um termômetro que ficava na cor cinza. E você não conseguia lutar para fazer as 10 primeiras vendas. Aham. Para poder, só depois de 10 primeiras vendas, que era ativado o anúncio. O anúncio não, era Entendi. ativado o termômetro no verde. Aí você Tá. começava a ter visibilidade. Agora não. Mais uma facilidade do Mercado Livre nos últimos anos para quem quer vender. O programa Decola, um anúncio, 10 unidades em estoque, porque estoque é importante. 10 unidades em estoque, programa Decola. Ativo. Na hora que eu vou ativar, o termômetro já fica verde sem você ter vendido nada. Legal. Agora, nada de graça. No sentido, nada de mão beijada. Você vai entrar no programa Decola, vai ter que fazer as suas vendas e não pode ter problema com Uhum. devolução, reclamação, são fricções, mediação e atraso na entrega do produto. Você tem que fazer um ótimo trabalho para continuar vendendo muito, porque eu estou te dando a oportunidade de ter visibilidade, fazer ads, que é o Uhum. patrocinado. Olha, nem podia antes. Ele vai poder fazer ads, ele vai poder utilizar nossa logística, de repente já entrar numa agência de envios, Legal. ter visibilidade e competir com gente grande. Uhum. Então, em troca disso, e como um fundo de confiança, eu falo assim, Carol, você, para ter acesso, precisa fazer um depósito no Mercado Pago de R$ 250. O programa Decola tem um prazo de 90 dias, Carol, para fazer tudo bem feito. Tá. Cumpriu os 90 dias, eu dou mais uma gordurinha de 10. Carol, fez tudo muito bem feito, tá vendendo, estourando de vender? Estou, André, Mercado Livre, tô vendendo. Carol, tá aqui os seus 250 de volta, seja bem-vinda. Ah, legal. Então, é uma ferramenta hoje que te dá competição, né? Você Sim. consegue bater de frente com o teu concorrente ali, cara a cara com ele. O cara é grande, eu sou menor, mas eu vou conseguir. Eu te dou reputação, eu te coloco na cara do gol para você crescer, eu te coloco na malha logística, você investe os 250, no final fez tudo certo, eu te devolvo 250, seja bem-vindo ao Mercado Livre. Bem legal, né? É bem Então, legal. Programa Decola. a barreira de entrada é muito pequena, né? Hoje não tem mais essa barreira de entrada com o programa Decola. O que o vendedor precisa fazer é fazer o arroz e feijão bem feito e ficar de olho no pré e no pós-venda. Legal, show. E aí, para quem já vende no Mercado Livre, quais são as coisas que vocês levam em consideração para deixar um anúncio na primeira página? Anúncio na primeira página, eu vou colocar aqui como o que eu chamo de gatilhos de sucesso. Tá. Que são Fale-me mais sobre o que são isso. os gatilhos de sucesso para o Andrezinho? O vendedor me chama de Andrezinho, não chama de Andrezinho. André Santos. Primeiro, está de olho em clipes. Aham. Tem que fazer clipes. De novo, a jornada mudou. No Google, eu estava esses dias no Google e eles estavam falando no Insights lá do evento deles, né? Do stream. O stream é o YouTube. Quando você olha a parte do shorts dele, é o shorts mesmo, é o vídeo curto. Quando Sim. você olha para o search, é o Google mesmo. Quando você olha para o shop, é a loja física.
Hoje no Mercado Livre, eu tenho ali a jornada do consumidor. Cara, entre um anúncio e ter clips, tem a clips e o Uhum. anúncio. Então, vocês precisam fazer o clips, porque o clips é o shorts. É rápido, eu olho, clico, comprei. Uhum. Então, clips, você precisa ter logística. Então, estar no fulfillment, estar no flex, estar no coleta, estar na agência, entregar rápido ao cliente. Então, fulfillment. A gente hoje tem uma ferramenta muito legal chamada Minha Página. O Aham. que é isso? Minha Página é uma página personalizada que você consegue colocar com a tua carinha ali, com o teu logo. Coloco o meu logo, os meus produtos, eu posso personalizar, escolher layout com as cores da minha empresa, tudo bonitinho. Ter minha página também é muito importante, porque no Mercado Livre você com minha página, e se você tiver a tua marca registrada no INPE, Uhum. você consegue se tornar loja oficial agora. Simples e fácil. Antes, para ser loja oficial, tinha que ter tanto de faturamento, tanto de investimento em ads, era mais burocrático. Hoje, você consegue ter minha página, aí eu tenho minha marca, você vai ter loja oficial. Então, para ter mais visibilidade hoje no Mercado Livre, os gatilhos de sucesso são clips, logística, minha página, utilizar ads, que é o patrocinado. Tudo isso vai turbinar os seus anúncios e fazer você crescer cada vez mais. Então, colocaria esses 4 aqui como os grandes gatilhos de sucesso no Mercado Livre. Show, dá um corte essa sua fala agora, hein? Pra Dá anotar dá aí. um corte bacana. E assim, eu acho que cada vez mais também tá olhando para o que o Mercado Livre tá cada vez mais criando, principalmente com relação a datas comerciais também. Eu acho que é super importante a gente trazer. A gente hoje, qual que é o dia de hoje? 4? Hoje é Hoje é 4? 3. 3. Amanhã começa a primeira vez que nós fazemos o Liquida 4 do 4. Hã. Então, muito vendedor tá se preparando, já se preparou, olhando para esses gatilhos de sucesso e amanhã é só abraçar o você vendeu, porque vai vender muito. Então, fiquem de olho também nas datas promocionais do Mercado Livre. É a primeira vez que a gente faz. A gente já fez o ano passado, agora vamos fazer mais vezes, porque a gente entendeu que o mercado brasileiro gosta dessa coisa de data repetida, né? 4 do 4, 4 5 do do 4, 5 5. do E 5. aí como que vai funcionar? Os produtos vão estar em Em promoção. promoção, Boa. promoção e o Mercado Livre investindo forte, aí com relação à TV aberta, mídia paga, a gente vai estar em todos os lugares e vamos fazer aí um movimento grande, porque a gente entendeu que essas datas aí são muito importantes para o mercado brasileiro e ficou na cabeça do consumidor. E a gente tá nesse barco aí. Tamo Boa, junto. legal. Não estava sabendo dessa, Isso aí, hein? 4 do 4. Boa. E aí você falou agora sobre algumas boas práticas para vender Gatilhos de mais, sucesso. né? É isso. Você acredita que depois que a gente cria o anúncio ali no Mercado Livre, basta usar só o Mercado Livre para fazer essa divulgação? Ou é interessante que eu faça essa divulgação em redes sociais, em outros canais também? Eu sempre falo para o vendedor que é importante que ele esteja em todo lugar. Aham. Em todo lugar. Quando a gente. Eu sempre participando de eventos, e eu vejo que hoje tem muito vendedor que vende bastante por Instagram, Aham. né? Tem gente que vende mais por Instagram hoje e vem depois para o marketplace, vem depois para o Mercado Livre. Uhum. Ele é nativo de Instagram. Tem outros que são nativos de TikTok, né? Então, assim, cada vez mais tá pulverizado. São muitas oportunidades. É bom para a comunidade de vendedores ter muita oportunidade. Eu sempre comento que antes a gente jogava o Campeonato Brasileiro no Marketplace, né? O Stélio fala bastante isso. Hoje a gente joga a Champions League. Aham. Né? Eu não tô eu não tô no campo com brasileiro, eu tô no campo com asiático. Sim, exato. O jogo mudou. O jogo, mas para nós do Mercado Livre, a gente sempre olha isso com um olhar de humildade, porque a humildade traz a honra. Então, no Mercado Livre, a gente é muito humilde a olhar, escutar, aprender e fazer melhor.
Uhum. mas sempre com muita humildade, olhando para o concorrente. Isso a gente aprendeu com os nossos fundadores e a nossa cultura organizacional, mas as oportunidades são muitas hoje. Então, eu falo que você tem que olhar para todos, mas o melhor é aquele que você vende mais. Sim. Uhum. E para vender mais, você precisa se dedicar. Tem muito vendedor que quer estar em todo lugar. E aí não consegue dar atenção para nenhum, né? Não estou falando que você não pode estar em todo lugar. Você pode, mas você precisa ter estrutura para isso. Uhum. Não adianta estar em todo lugar e acabar com a sua empresa. Você precisa eleger aquele lugar que você vai dedicar mais horas, que você vai tá mais próximo, em que você vai fazer mais network, em que você vai estudar mais, né? Então, é necessário ter essa dedicação para que você consiga vender mais. Mas, assim, pensando no vendedor, quanto mais canais, melhor, mas eu quero que ele venda mais comigo. Exato, é. E a gente estava falando isso também, né, nos bastidores, de que às vezes as pessoas colocam uma expectativa muito alta, achando que ela não vai ter trabalho nenhum, né? Nossa, eu vou aqui divulgar meu produto e as vendas vão cair do céu. Vamos lá, não é bem assim que funciona, né? Não, Precisa de dedicação, é um negócio. precisa de dedicação. Hoje eu vejo muito, a gente estava conversando ali no bastidor, a quantidade de filhos de vendedores, né? Que acabam Sim, participando do negócio dos seus pais. Eu estou com um projeto agora para ser lançado em breve, que eu estou pensando na sucessão desses filhos de vendedores para os negócios dos pais, na geração Z, né? geração Z. Mas eu vejo muito também aquela coisa né, de guru, vendedor de curso, ou então até mesmo essa garotada andando de BMW, fumando charuto, com uísque na mão, falando que fique rico em 3 passos. E não é assim. Eu sempre nos eventos, eu tenho uma coisa que eu falo, você pode ser o próximo milionário do Mercado Livre, mas 90% de tudo vai ser transpiração. Você vai Perfeito. suar muito, mas você vai suar muito. E o pior de tudo, sozinho, calado. Isso é doloroso. Para chegar, quantas histórias eu não sei de pessoas que tiveram vidas transformadas no Mercado Livre com faturamento mensal de 500 mil? 500 mil bruto, né? Faturamento não é lucro. Então, 500 mil, mas solitários, resilientes, recebendo porrada todo dia. Esse cara vai se tornar milionário. O cara que chegar achando que vai se tornar milionário com 90% inspiração, vendendo curso, e 10% fazendo o negócio, isso aí não acontece. Não é bem assim na realidade Não é que bem assim na funciona, né? realidade. Eu não quero assustar quem está acompanhando a gente, mas é, é responsabilidade nossa, Sim. que trabalhamos com o pequeno empreendedor, dizer para ele a realidade nua e crua, como ela é. É necessário se dedicar, é necessário estar voltado para o negócio, entender como a coisa funciona, estudar bastante, Exato. então é 90% transpiração. E sozinho, calado. E a gente precisa, eu acho que, gerar essa conscientização nas pessoas, porque muita gente acaba se frustrando, achando que vai conseguir ter resultado muito rápido, e aí a pessoa acaba desistindo depois. Eu acho que quando você já começa com uma expectativa alinhada, você não se frustra tão fácil, você já tem na sua cabeça que você vai precisar trabalhar bastante, você vai precisar se dedicar se você quiser colher os resultados, né, não é oba-oba, não é do dia para Não noite. é. E aí eu gosto de sempre trazer que o vendedor, ele pode procurar a rede de apoio. Existe rede de apoio. Por exemplo, aqui, um podcast que a gente está aqui contigo, Digitalcast, você traz, eu já assisti outros episódios, né? Pessoas que ele pode olhar, que ele pode se influenciar, que ele pode, de repente, estar num dia que não está muito legal, assiste um pouquinho ali o podcast, já dá. Eu sou assim, tem dia que eu não estou muito legal, tem determinados podcasts que eu vou lá, eu assisto, já dá um up. Pum! É, eu sou assim também, é. Caramba, agora eu tô felizão, tá? Não, mas tô mais animado. E aí eu Sim, sigo. Então, procurar redes de apoio, saber quais podcasts escutar, procurar determinados eventos que você vai ter que escutar, ter determinados
mentores. Não precisa o cara estar ali todo dia contigo. Pode ser um mentor de um monte de gente, mas que você vai escutar o cara. Eu acredito que para você também tá muito bem, eu acredito em você estar com um corpo legal, sabe? Eu acho que o pequeno empresário, independente, eu acho que o cara tá empreendendo, a gente, mesmo CLT, a gente empreende todo dia. Eu acho que tem que estar com um corpo legal, eu sei que é difícil, mas de repente, cara, você não precisa fazer 5 quilômetros na esteira, você pode fazer 1 quilômetro. Você pode andar dentro de casa. Às vezes eu não ando, gente. Não tô falando que eu sou fitness, né? Às vezes eu não faço nada, mas eu subo e desço a escada e eu falo, fiz meu exercício, tô ótimo. Aham. Então, assim, corpo legal, mente legal e espírito legal. Eu Show. acho que são 3 coisas importantes que vão ajudar a você estar alinhado com relação a ter a sua expectativa. Quando eu falo calado sozinho, é que essa é a verdade nua e crua, mas você não precisa calado sozinho no sentido de quando você começa, mas você pode procurar uma rede de apoio, pessoas que pensam igual a você, para a gente compartilhar. E esse aqui é um lugar para a gente compartilhar e a gente falar que estamos junto. A É gente, isso. quando eu falo calado sozinho, é muito o sentimento que a gente sente muitas vezes, Sim, né? Eu sinto, você sente muitas vezes, a gente que empreende todo dia. Putz, tô sozinho nessa, cara. Caramba. Mas, na verdade, ter uma rede de apoio para que a gente, nesses momentos, saiba que tem mais gente caminhando para o mesmo lugar, de sair do ordinário para o extraordinário. perfeito. Nossa, que papo gostoso. Adorei muito. Bom, Estamos encaminhando para o final. Agora vamos falar sobre livros, vamos nessa. para a gente finalizar. Além do seu livro, Isso mesmo, você vendeu. Como vender no Mercado Livre. eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é esse livro, sobre o que que os vendedores, as pessoas vão encontrar aí dentro, e depois, que você dissesse mais 2 livros que você acha essencial para todo empreendedor. Beleza, vamos lá. Esse livro, há mais ou menos uns 8, 9 anos atrás, o Você Vendeu, ele nasceu do momento em que eu construí uma apostila, que era uma apostila que a gente não tinha na época, e aí eu li todo o site do Mercado Livre, a parte de Mercado Livre, Mercado Pago, Mercado Ads, na época nós tínhamos o Mercado Shops, hoje a gente não tem mais o Mercado, tem até o final do ano o Mercado Shops, que foi substituído por Minha Página agora, e aí envios, e eu fiz uma apostila para os vendedores naquela época, que eram grandes marcas que iam começar no Mercado Livre, e para elas começarem no Mercado Livre eu queria que eles tivessem algo de material para ler. Aham. E aí dessa apostila, um dia eu estava em casa e eu falei, mas por que essa apostila não pode se tornar um livro? Como vender no Mercado Livre? E aí eu na época, consultei a área de People do Mercado Livre, consultei o Stélio, que era o nosso, na época, o nosso principal, né, era o vice-presidente de e-commerce, respondia por todos os países ali na parte de e-commerce, e eles falaram, pode escrever. Então, eu, por vontade própria e finança minha, eu mesmo custeei o livro. Ele não tinha, Que não tem legal. Uhum. editora. Se você olhar, ele não tem editora. Isso Tá. aqui sai do meu bolso, pensando no vendedor. E eles falaram, pode fazer. E eu fiz. Ele está na 4ª edição, com 15, mais de 15 cópias, 15 mil 15 cópias mil. vendidas. Ele vem com a frase "Você vendeu", que é uma frase que também os vendedores amam, Aham. né? Que é uma notificação. Mas agora, no próximo ano, provavelmente pode ser que eu lance na Bienal desse ano no Rio de Janeiro. Eu agora entreguei ele para uma editora. E essa Legal. editora vai fazer o Você Vendeu conquistar o Brasil. E aí, se vocês querem adquirir o Você Vendeu, ele tem no Mercado Livre. Só você colocar lá, livro Você Vendeu, e você tem acesso ao Você Vendeu. E Show. tem uma frase muito legal que eu uso aqui, que é muito bom, que eu sempre falo para todo vendedor, que é do Robert Anthony, que fala, se você culpa os outros, você renuncia o poder de mudar. E aí eu sempre falo isso para os nossos vendedores, que é sempre que às vezes eles vêm, André, mas isso aqui tá errado e tal, não sei o que, parará. Se você culpa os outros, você renuncia o poder de mudar. Me tragam soluções, por isso que eu sempre deixo meu contato, andré.santos@mercadolivre.com.br. Me traga a solução, não problema. Show. E além do e-mail, onde mais as pessoas te encontram? Instagram? Ah, tem o meu Instagram também, que é o @AndreSantosPlay.
Lá você tem Boa. acesso a muitas informações sobre Mercado Livre e outras unidades de negócio nossa também. Show. Mais 2 livros que você gosta bastante, Eu acha gosto que muito do Adam Grant, originais, Dar e Receber, de Adam Grant também. show. Eu acho ele fenomenal, eu já li Pense de Novo, dele também, muito bom. Então, leiam esses 3 livros, que é muito legal. E um 4º livro, aí é muito meu, quando se fala de espiritual, que é a Bíblia. Eu gosto muito de ler, principalmente porque eu acho que traz muitas lições que o empreendedor deveria ler também. Caramba, esse ano eu comecei a ler a Bíblia Que e legal. como tem insights para Vários. o empreendedor. Eu fiquei chocada. Assim, eu falo, caramba, isso aqui dá para usar muito no negócio, No né? negócio. E é uma coisa que, assim, quem me acompanha, o vendedor, eles brincam, né? Às vezes, não é... Obviamente, não estou fazendo nada de apologia à religião. Não tem a ver com religião. Eu acho que você precisa acreditar em algo. E no meu caso, eu tenho o direito e liberdade de falar, que é ler a Bíblia. Aham. Então, eu leio bastante a Bíblia Sagrada há bastante tempo. Fui criado no lar cristão. E isso me ensinou bastante coisa e muitas coisas que eu aplico hoje e que eu vejo hoje para dar o conselho a um vendedor, a um empreendedor, eu trago de insights através da Bíblia. Que é muito rica, Andrezinho, agora já posso te chamar de Andrezinho Com depois de 1 certeza. hora de papo. Pode sim, com certeza. Um prazer. Muito obrigada, viu? Um prazer receber você aqui. Eu acho que assim, foi um papo muito rico. Os vendedores acho que vão pirar, vão amar todas as dicas que você trouxe aqui. Então, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado, Carol. Eu quero aqui agradecer em nome do Mercado Livre e principalmente, de novo, né, em nome do meu principal stakeholder, que é o vendedor. Né? O vendedor é o combustível que me faz estar todos os dias nessa empresa há quase 17 anos. Então, sempre estou ali. Às vezes eu falo 16, 17, que eu já perdi a conta. Tem um momento que você perde a conta. Então, toda vez o pessoal tira a onda na empresa comigo. Fala, uma hora é 18, outra é 17, outra é 16. Eu falo, independente, passou de 10. Passou. Mas eu acho que também agradecer o espaço de falar dessa figura que é o empreendedor tão solitário que a gente tem, e que Deus abençoe aqui o seu canal cada vez mais, justamente porque muitas vidas são transformadas através de um projeto como esse. Então, muito obrigado em nome de todos eles. Amém. Muito obrigada. E muito obrigada a você que ficou assistindo até aqui, que ficou nesse bate-papo com a gente, que foi muito gostoso. Se você está assistindo pelo YouTube, lembra de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você receber os novos episódios em primeira mão. E se você estiver ouvindo ou assistindo pelo Spotify, deixa aqui nos comentários o que você achou do episódio, dúvidas ou sugestões de novos convidados para a gente trazer aqui no Digitalcast. Muito obrigada, um beijo e até o próximo episódio.